conhecer e prosseguir em te conhecer. É o desejo do nosso coração. Quão grande é o teu amor por mim. Quão grande é o teu amor. Quão grande é o teu amor por mim. Quão grande é o teu amor. Quão grande é o teu amor por mim. Então leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é bem mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Graças a Deus, essa é a nossa oração. Queridos, é uma alegria para nós receber um ministro, servo do campo de Vila Alzira, que congrega lá na Vila João Ramalho. Ele está aqui hoje com a sua família, está aqui também com alguns irmãos de lá, inclusive os pastores, pastor Fábio e Luciano, nos prestigiam estando aqui para cultuar conosco. Se você puder aplaudir ao Senhor pela vida dele, por gentileza, vamos receber com carinho Flávio. Vem aqui, querido. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite. Saiba que para você chegar aqui, livramentos de morte o Senhor te deu, livramentos de acidente o Senhor te deu, livramento de diversas circunstâncias o Senhor permitiu na sua vida para que você estivesse aqui. Por isso é uma alegria muito grande vê-lo aqui. Que bom que você veio adorar o nome do Senhor nessa noite. Já pudemos aqui ouvir a palavra do Senhor através das ministrações, através dos louvores. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Que Deus possa abençoar grandemente a vida dos nossos pastores, pastor Denis, sua esposa, a vida do pastor Campas, pastora Berenice também. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores que estão ali intercedendo junto comigo ali. São meus líderes, minhas referências, e sei que estão ali alegres e orando por mim. Você pode estar vendo aqui a minha pessoa completa. Você pode estar vendo eu completo aqui, mas só tem 50%. Porque a outra metade está sentada ali. Minha esposa está ali sentada, minha cunhada também, está conosco alguns amigos também. Deus possa abençoá-los grandemente. Estamos iniciando mais um ano, é o ano da dedicação. E todas as vezes que pretendemos fazer algo para Deus com dedicação, não é tão fácil. É tudo muito difícil, tudo muito complicado, mas tenha certeza, tudo aquilo que você em dedicação planta no oculto, Deus vai te recompensar em público, para a honra dEle. Saiba disso. Aproveitando, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Marcos. Deus já tem confirmado essa palavra na noite de hoje. Então queremos apenas continuar aquilo que Deus já está nos direcionando a falarmos nessa noite. Glória a Deus. Evangelho de Marcos,
capítulo de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Vamos ler o versículo 41 e o versículo 42. Uma palavra bem conhecida, uma palavra onde eu vinha com algo no coração, eu falei, deixa Deus trabalhar. E o irmão que nos antecedeu aqui na oferta falou sobre finanças, falou sobre dinheiro, mas ele enfatizou muito a adoração. Quanto vale a nossa adoração? Qual que é o valor que possui a nossa adoração? Marcos diz assim: estando Jesus assentado em frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Amém. Somente até aqui. Feche a sua Bíblia, ou se quiser ficar com ela aberta, fique à vontade. Já adoramos nessa noite, já falamos de adoração nesse lugar, já servimos ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, mas quando falamos de adoração, não se trata apenas de dinheiro, em sentido da oferta. Quando falamos de adoração, e quando refletimos isso com valor, vai muito mais além do que uma oferta, vai muito mais além do que uma indulgência, vai muito mais além de uma cédula depositada na salva. Quando falamos de adoração, devemos entender do que se trata a adoração. Estamos iniciando um ano de dedicação, e a nossa dedicação, ela exige adoração, porque a adoração é o reconhecimento que temos daquele que é superior a nós, daquele a qual devemos prestar honra. E falar de adoração trata-se do valor que está inserido nesse ato. Isso vai atribuir o merecimento, a aplicação, o poder, a influência, a validade e até mesmo a dignidade daquilo que estamos depositando, daquilo que estamos ofertando na presença do Senhor. Quando pegamos isoladamente a palavra adoração, adoração se refere na verdade a uma veneração que prestamos, a um reconhecimento que prestamos a Deus, por diversas coisas, pelo seu governo, pela sua soberania, por tudo aquilo que Ele realiza em nossa vida através dos seus decretos, e principalmente, pelo propósito redentivo na cruz do Calvário. Quando entendemos esse ato de adoração, vamos ver isso em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. As palavras utilizadas para se referir à adoração, elas estão totalmente ligadas a um culto, elas indicam totalmente e enfatizam uma reverência, uma prostração, uma total entrega a um Senhor no qual adoramos. Então é interessante observarmos isso, porque a verdadeira adoração, ela é e deve estar ligada intimamente ao amor que nós, como igreja, depositamos a Deus, depositamos ao Senhor que nos alcançou. Isso eu estou falando de adoração, porém, o ato de adorar, principalmente no mundo antigo, significa render-se. Originalmente essa palavra, ela está muito ligada à palavra do culto. Cerca de 5.000 vezes essa palavra vai aparecer apenas no Novo Testamento, se referindo a uma prostração, a uma veneração, a um reconhecimento. E é uma palavra que está intimamente ligada ao significado de beijar. Interessante,
que quando adoramos, isso está originalmente ligado a um beijo. Estamos beijando. E isso era uma tradição no mundo antigo, no mundo greco-romano. O ato de beijar era um termo técnico que significava você adorar os deuses. Prestar adoração aos deuses. Como é que fazia-se isso? Dobrando-se, se prostrando diante de um Deus. Beijava-se a terra, beijava-se a oferta, beijava-se a imagem em sinal de adoração. Esse era o sentido do mundo antigo. Então, se colocar numa posição como essa, de se prostrar, demonstrava total submissão. Demonstrava total reconhecimento. Se prostrar e beijar os pés, queria dizer, eu sou inferior. Tu és superior. Eu não sou nada. Tu és tudo e eu estou à disposição. Em relação aos deuses pagãos. E quando eu olho para a igreja do Senhor, devemos entender esses princípios. Devemos entender esse significado, porque o culto que não reconhece a submissão e a lealdade que há na adoração ao nosso Senhor, isso é um culto inútil. Isso é um culto que não tem objetivo, que não tem propósito, porque o maior é Ele, o grande é Ele, o venerado, o reconhecido, o governo, a soberania, os decretos são dEle. Nós apenas devemos reconhecer, nos prostrar em sinal de reverência, em adoração. Isso não vai importar o número, não vai importar a estrutura, não vai importar o ambiente, não vai importar o lugar, se a nossa adoração não estiver em contato com o Senhor nosso Deus. Adoração é isso. Adoração é essa ligação, é esse contato. Só que quando lemos a Bíblia, às vezes, lemos de uma forma muito ocidental, lemos de uma forma muito brasileira, lemos de uma forma muito atual, mas não devemos esquecer que a Bíblia está inserida em um contexto. O contexto que lemos aqui, sabemos que Marcos, ele escreve a sua carta direcionando-a ao povo romano. Após a expansão romana, após todas as conquistas romanas, diante da Grécia, quando a Grécia cai, quando os imperadores gregos caem, mesmo com toda a sabedoria, mesmo com toda a objetividade grega, o império romano começa a se expandir. E aí nas guerras, Pompeu conquista toda a Judéia, e depois você vai ver, eu vou resumir aqui, mas depois você vai ver Júlio César prestando toda essa expansão, e o Império Romano se fortifica. E a Judéia agora está debaixo do jugo romano. O imperador romano agora está tomando a cadeira de mestre, e agora ele domina todos os povos alcançados. E o interessante é que o Júlio César, ele não é o primeiro imperador romano. Isso só vai acontecer depois com o seu sobrinho Caio Otávio. Ele que vai, ou Caio Otaviano em algumas leituras, ele que vai assumir o governo. Só que antes disso, o nome César, o nome de Júlio César se torna tão grande, tão evidente na expansão romana, que o termo César, ou o termo Caesar, ele vai ser adquirido como um estado de força, como um estado de grandeza. É tanto que o seu sobrinho, o Otaviano, quando ele assume o governo como pontífice máximo do Império Romano, no ano 12 a.C., quando ele consegue essa conquista, ele assume também as posições e os comandos religiosos de todo o império. E para a Judéia estar debaixo da jurisdição romana, era um desafio muito grande, porque Roma ia exigir adoração, porque o Império Romano ia exigir prostração.
E é interessante, como o nosso irmão falou, dá a César o que é de César. Existem alguns elementos no culto romano, que foi estabelecido no culto imperial romano, alguns elementos esses como moedas, como ofertas, como dedicações, estavam intimamente ligadas ao culto, estava intimamente ligada à adoração. Então o nome de César, que era um nome, se torna um título, quando Caio Otaviano assume, ele pega isso para ele, e ele ainda acrescenta o título de Augusto, que significa majestoso. Então ele se torna o Caio Otaviano César Augusto. E aí com o culto imperial, o que era? Todo o povo conquistado devia reconhecer o César como alguém soberano, como o imperator, aquele que detinha o poder, aquele que detinha a adoração. E aí quando Marcos ele escreve para o povo romano, até a medida de valor que está convertida aqui, é para o mundo romano entender, está convertida em réis, porque era a linguagem do povo romano, é o que o povo romano ia entender. E quando ele faz isso, ele começa a nos dizer: estando Jesus assentado em frente à arca do tesouro, ele via que ali muitos depositavam a sua oferta, lançavam o dinheiro, muitos ricos depositavam muito. Só que acontece uma cena curiosa. Vindo, porém, uma pobre viúva, e se você voltar o texto um pouquinho, você vai ver que essa viúva, ela sofria humilhações. Se você voltar um pouquinho, isso vai estar no versículo de número 40. Ela chega lá para ofertar 2 moedas, e o texto fala: depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Essa era a oferta que ela tinha. Parece que finalizou aqui, ela ofertou, Jesus falou: vocês estão vendo? Ofertou, está ofertando muito ou está ofertando pouco? Só que nesse contexto, aqui no século I, muitos elementos relacionados às moedas, a éfige, circulavam no meio do povo, estavam ali circulados no meio do povo. A unidade básica daquela época era 1 denário. Essa unidade básica era o equivalente a 1 dia de trabalho. Para uma mulher chegar lá e oferecer 2 moedas, que valiam 5 réis, o texto está se referindo a 2 leptos. 2 leptos, no mundo romano, são 2 pequenas moedas de cobre ou de latão. O valor dessas moedas para os dias de hoje seria os nossos centavos. Se você pegar o valor, pega aí o valor de 50, divide por 100, você vai ter a soma de 50. O par de passarinho valiam o as, ou seja, valiam 50 centavos. Enquanto uns depositavam muitos, se aquela mulher tinha 2 moedas, é claro que a conversão para os dias de hoje fica um pouco difícil fazer esse câmbio, mas era basicamente, pastor, equivalente a 2 moedas que poderiam valer talvez 50 centavos. Ela não conseguia comprar nada com isso, não conseguia comprar nada. E o interessante, com esses 2 leptos que a viúva ela deposita na arca, existe um ato de adoração, porque enquanto muitos chegavam a um local de incenso, beijavam a sua moeda e davam a César o que é de César, para se entregar a moeda no templo, na arca, não podia ser a moeda que circulava na época, porque a moeda, o dinheiro, o shekel do templo, era diferente do que era comercializado lá fora. Existia muito escambo, né? A troca, só que o dinheiro precisava ser trocado. Você está entendendo? Precisava ser trocado. A moeda que valia no mundo
para se adorar dentro do templo não valia. Precisava ser transformada, precisava ser convertida, precisava sofrer um câmbio para que fosse aceita dentro do templo. Não era aceita outra moeda que não fosse a moeda do templo. E sabe o que é interessante? É que Moisés tinha estabelecido, através do Senhor Deus, o tipo de moeda, o tipo de valor que deveria ser depositado ali. Era ouro, era moeda de prata, um denário, ele era de prata. A moeda de cobre era a moeda que não tinha valor nenhum. Era aquela moeda, talvez de 1 centavo, que hoje você pegaria e jogaria fora. Daria para o seu filho brincar, guardaria na estante, porque não possuía nenhum valor. Essa era a moeda que ela tinha. E Jesus olha, está vendo? Os ricos estão depositando muito. Eles depositam sobejando tudo que tem. Essa mulher, ela está depositando algo que ela não consegue comprar nem 2 pães. Ela não consegue comprar nem uma farinha. Ela não consegue comprar azeite. Se ela era uma viúva, e o texto fala que ela era pobre, o pobre aqui está relacionado a uma pessoa miseravelmente desprovida. Talvez era a última coisa que ela tinha. Talvez, e eu acredito que seja, era a última atitude que ela tomaria, porque depois daquilo ela não teria mais nada. Era todo o dinheiro que ela conseguiu arrebanhar. Enquanto muitos estão focando na prata, enquanto muitos estão focando no ouro, a valorização está nas coisas simples. A valorização está nas coisas pequenas. E quando eu olho para isso, eu entendo o Evangelho. Quando se perde, é que se ganha. Quando se dá, é que se tem. Quando você decide entregar tudo para Deus, você tem tudo de Deus para você. O que temos primiciado ao Senhor, o que temos ofertado ao Senhor, o que temos entregue ao Senhor, é o que está sobrando? Ou está o Senhor? É tudo. Se há algum valor em mim, é teu. Se há algo em mim, ainda que seja pequeno, é teu. Ainda que diante dos homens não tenha valor, ainda que eu não consiga comprar nada com isso, é tudo que eu tenho, e eu entrego. É melhor ter o pouco, que é aceito na adoração na casa do Senhor, do que ter o muito, que é rejeitado e aceito pelo mundo. Isso é um ato de adoração. Essa mulher prova para todo mundo. Essa mulher prova para o império inteiro. Essa mulher prova para aqueles que colocavam lá e as 13 buzinas tocavam, que ela estava entregando tudo, que ela estava se prostrando, que ela estava adorando, que ela estava venerando, que ela estava reconhecendo, que ela estava entregando tudo. Traduzindo, ela estava entregando toda a adoração ao Senhor, uma adoração limpa, uma adoração pura, uma adoração sincera. Era isso que ela estava entregando. Só que para se adorar, Deus exige alguns requisitos. Deus ele pede algo de nós. Deus não quer o que está sobrando, porque o primeiro lugar, ele é e deve ser de Deus. Deus não aceita outra posição que não seja a primeira parte, a parte selecionada, a parte separada, o princípio de todas as coisas. Não existe segundo, terceiro ou quarto amor. Deus quer que você viva no primeiro amor, no primeiro, no único. Deus quer que você reconheça Ele em seu coração e separe um lugar especial em seu coração em adoração a Ele. Essa mulher, ela alcança o beijo da adoração. Essa mulher, ela alcança a prostração na adoração. Ela reconhece a reverência na adoração. Só que para se adorar,
Deus exige de nós alguns requisitos. E quando falamos de adoração, basicamente lembramos de música, lembramos do louvor da igreja, não é verdade? Lembramos do levantar as mãos. Só que o ato de adorar vai muito além disso. Porque o ato de adorar, ele abrange o novo nascimento. O novo nascimento, ele é fundamental para quem deseja viver uma vida de plena e sincera adoração. O novo nascimento, a adoração nunca vai dispensar o seu encontro com o Calvário. A adoração, ela exige esse encontro, porque nós devemos nos submeter a essa experiência. Essa experiência, ela não se compra, ela não se vende, ela não se negocia. Essa experiência, ela se vive diante de Deus. Precisamos passar pelo novo nascimento. Precisamos ter o nosso coração trocado, o nosso coração lavado, para que os ídolos, como um segundo requisito, venham sair do nosso coração, venham fugir do nosso coração. Precisamos nascer de novo, novo nascimento, encontro com o Calvário, e precisamos deixar os ídolos. Qual que é o direcionamento da nossa adoração hoje? Qual que é a validade da nossa adoração hoje? Porque tudo aquilo, seja em qualquer área da nossa vida, que ocupa o lugar de Deus em nós, se torna um ídolo em nosso coração. Calvino diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se não tomarmos cuidado, Deus irá retirar a glória dele. Diz o pastor Alex Cardoso que se nós insistirmos na nossa glória, o Senhor vai retirar dele, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A glória dele existe para que nós venhamos reconhecer a sua soberania, desse atributo maravilhoso de Deus. E o terceiro e último ponto, a adoração, o prostramento, a veneração, ela exige de nós, além de um coração nascido de novo, além de um coração livre dos ídolos, ela exige de nós um coração sincero. Ela exige de nós um coração sincero. A adoração é somente para os retos de coração. A adoração é tudo aquilo que procede de um coração sincero. Porque tudo aquilo que não procede de um coração sincero, não terá validade, não terá aceitação divina. Pode ter levantar de mãos, pode ter o que for, mas deve ter validade, porque aquilo que não está válido não faz bem ao nosso corpo. Sabe o que é interessante? Talvez você já ouviu isso, mas eu vou reforçar. Quando falamos que devemos ter um coração sincero, lembra que estamos falando de um contexto romano. Foi decretado pelo Senado romano que as esculturas de mármore, e que principalmente aquilo que era comercializado na rua, principalmente os vasos, deviam vir de uma forma diferente. A palavra sincera, em sua raiz latina, no latim, ela vem de duas palavrinhas, vem de sine e de cera. Então, olha que interessante. No comércio local, aqueles vendedores desonestos, pastor, quando o vaso rachava, quando o vaso apresentava uma imperfeição, quando o mármore estava trincado, para não perder o dinheiro, para não perder o valor, eles cobriam os vasos, cobriam as obras de cera. Tudo aquele vaso estava com cera, e não estava sem cera. E aí, a pessoa chegava no comércio, ó que vaso lindo, ela ia adquirir aquele vaso, pela aparência, e o vendedor desonesto, está vendido.
entregava o vaso. Aquela pessoa chegava em casa com aquele buquê de flores lindo. Talvez a esposa que recebeu do pastor aquelas flores, né? E ela colocava lá. Recebeu do marido, colocava lá aquelas flores. Quando o sol batia, eita meu Deus, quando o sol batia, quando as luzes solares, quando aquele vaso que era exposto ao aquecimento, que era exposto ao calor, aquela cera derretia. E aí começava a aparecer todas as imperfeições do vaso. Começava a aparecer todos os defeitos do vaso. A cera era utilizada para esconder, para ocultar as imperfeições. Devemos ter um coração sincero, porque medimos as coisas pelo valor que damos a ela, mas o valor que Deus dá a tudo isso é um valor muito maior, porque as coisas mais importantes da vida não são as coisas, e às vezes nós colocamos esse valor. E aí sabe o que acontece? Jesus, ele mostra que aquela viúva, ela entregou mais do que todos, porque ela entregou tudo o que tinha. E aí chegamos no versículo de número 42, e chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos que ali depositaram do que sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Devemos ter uma adoração limpa, devemos ter uma adoração sincera, devemos ter uma adoração livre de qualquer imperfeição. Devemos apresentar nossos corpos a Deus como ofertas vivas no altar. Não tente esconder nada. Deixe que o sol da justiça revele as suas imperfeições. Deixe que o sol da justiça revele aquilo que está escondido, para que você entregue tudo aquilo que Deus, Ele exige de você. Tudo aquilo que Ele exige das nossas vidas. Sem película, sem cobertura, mas um vaso disposto a ser quebrado, para reconhecer que quando ele for quebrado, ele irá exalar o doce perfume da adoração. Qual o valor da nossa dedicação? Qual o valor da nossa adoração? Todas as vezes, a partir deste dia, que você for adorar o Senhor, que você for ofertar ao Senhor, ou que você vê um vaso na sua vida, você vai lembrar de adorar o Senhor, mesmo com as suas imperfeições, mas nascido de novo, com o coração livre de ídolos, e com o coração sincero, sem cera nenhuma, totalmente limpo. Amém, meus queridos? Lembra daquela canção antiga? Eu quero ser, diga isso para Ele, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Está disposto? Quebra minha vida. Dá uma pausa. Revela as minhas imperfeições, revela quem eu sou, revela o que tu precisa dentro de mim. Eu não tenho valor nenhum. E me faça de novo. Está disposto? Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Devemos estar disposto com adoração,
sabe, você se render com reverência, com prostração, com dedicação, querer dar tudo que temos, ainda que não tenha valor para o mundo, ainda que não tenha valor para os homens. O verdadeiro valor da adoração está escondido em Deus. Nem tudo aquilo que se ganha com dinheiro tem valor. Não negocie nunca, jamais, o seu acesso à adoração, o seu acesso ao lugar secreto. É época de Páscoa, está tudo escuro, não tem iluminação elétrica, é todo mundo parecido, parece que todo mundo tem a barba grande, as túnicas grandes, mas poucos tinham acesso ao jardim. Só tinha acesso ao jardim quem conhecia e andava com ele. Só que alguém se cansa, alguém não quer mais adorar, e negocia Jesus. Ele negocia o acesso, ele negocia a intimidade, ele negocia o lugar escondido perto do Senhor, e ele vende o nosso Senhor por 30 moedas. Jesus, ele se entrega, ele vai ao Calvário, ele sobe como um cheiro suave às narinas santas de Deus. As moedas de Judas são jogadas, porque o valor não está nas coisas, o valor está naquele que criou todas as coisas. Não negocie o seu acesso à adoração, não negocie o seu acesso ao lugar secreto, não negocie o valor que você tem em mãos para entregar tudo, seja na oferta, seja na adoração, seja no culto, seja na reverência, seja em toda a sua maneira de viver. Não negocie. Senhor, está aqui o teu povo, Pai. Cria em nós, ó Deus, só o Senhor tem o poder de criar. Cria em nós um coração puro, Pai. Devolve em nós um coração puro, Senhor. Nos sustenta com o espírito reto, Pai. Gera em nós um coração puro, gera em nós um coração lavado, Pai. Deus, que nosso coração venha ter memória, venha lembrar, Senhor, que nosso coração volte a ter sentimentos, meu Deus. Limpa nosso coração, Pai, de toda a cera mundana, de toda a cera da personalidade, de toda a cera, Senhor, que tão de perto nos rodeia, de toda a cera que nos impede de alcançar, de tocar o teu coração. Cria em nós, Senhor. Somos falhos, Senhor, somos imperfeitos, olha quanta rachadura em nós, mas queremos ser um vaso novo em tuas mãos. Gera em nós essa verdade, gera em nós essa adoração, gera em nós esse cuidado, gera em nós esse reconhecimento. Que deem a César o que é de César. Nós, porém, Senhor, daremos a Deus, entregaremos ao Senhor, primiciaremos ao Senhor, reconheceremos que é ao Senhor, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, Senhor. Tudo que temos em adoração a Ti, Senhor, em adoração a Ti. Amém e amém. Louve ao Senhor nessa noite. Entrego
então nós diremos: pra te adorar nasci, pra te adorar nasci, nasci pra te adorar. Pra te adorar nasci, pra te adorar nasci, nasci pra te adorar. E eu não farei nada além disso. Pra te adorar nasci, pra te adorar nasci, nasci pra te adorar. Foi pra isso que fomos criados, pra te adorar nasci, pra te adorar nasci, nasci pra te adorar. Pra o teu prazer e tua vontade é que eu existo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno para o teu prazer, e tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Declaremos mais uma vez: pra te adorar nasci, pra te adorar nasci, nasci. E todos os dias eu vou me render. Pra te adorar nasci, pra te adorar nasci, nasci pra te adorar. Oh, adorado seja. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas o mais forte que você puder. Aleluia. Poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, Flávio, você e toda a sua casa. Pastores Fábio e Luciano, obrigado também, queridos irmãos. Que Deus os abençoe. Que nós encontremos esse nível de adoração que foi ministrado nessa noite. Nós vamos viver assim um ano de dedicação plena e seremos surpreendidos. Amém? Atrairemos o olhar de Deus para nós. A dedicação provoca isso, não é? Amém? A dedicação provoca isso. Vamos atrair Deus juntos. Vamos fazer Deus não conseguir deixar de olhar para Vila Alzira, as congregações, porque a dedicação está intensa, a dedicação está verdadeira, está do jeito que Ele exige que seja, e o nome dEle sendo glorificado através disso. Amém? Ele crescendo e nós diminuindo. A Deus toda a glória, um resto de semana abençoado. Vai na paz do Senhor e na bênção. Nós estaremos aqui domingo em mais de um encontro, porque agora nós temos o retorno da escola dominical, ensinos profundos como esse. Eu sei que o Flávio ministra a escola dominical lá no João Ramalho, e eu sei que é nesse nível de profundidade aqui também, com professores cheios dessa graça também. Então às 9 da manhã, no domingo, nós estaremos aqui sendo ministrados também, e já emendamos no culto às 10, ou você vem às 18, ou você se conecta online também. Venha ser edificado e buscar mais de Deus. Não espere sobrar, porque já tentou sobrar, às vezes não sobra, e às vezes o que sobra para Deus não tem valor. Então já reserve o melhor para Ele, dedique a sua vida e os seus dias para estarmos buscando ao Senhor juntos. Amém? Estenda a sua mãozinha. Que o grande amor de Deus, a graça suficiente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa doce e plena consolação do Espírito Santo de Deus, permaneça com você, com a sua família, toda a sua casa, hoje e sempre. Você que crê e recebe, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Para o teu prazer e tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno.
te adorar, nasci pra te adorar, nasci pra te adorar, pra te adorar, nasci pra te adorar, nasci pra te adorar. Quero sempre te adorar, pra te adorar, nasci pra te adorar, nasci pra te adorar.